é o nosso Deus. Amém, irmãos. Vamos estar para o nosso estudo nessa noite. Vamos estar abrindo nossas Bíblias em Ageu. Aproveitar que vai ser o nosso atividade da UPH, né? Em cima do livro de Ageu. Será no dia 1º/3, né? Que o Tiago avisou. Mas nós vamos só começar aqui. Ageu, vamos ler o capítulo 1 até somente o versículo 11. Vou estar lendo, os irmãos podem estar acompanhando. Para nós estarmos começando a pensar aqui a respeito da Ageu, profeta, e aí esses ensinamentos, né? Este pequeno livro, mas que tem grandes ensinamentos para nós. Ageu, os irmãos podem estar acompanhando, está lendo do versículo 1 até o versículo 11. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11. Diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. No 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zerubabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Este aí é o primeiro capítulo do versículo, né? Capítulo 1 do versículo 1 até o versículo 11. Se nós olharmos, irmãos, os profetas menores, né? E os maiores ali, eles trabalham dentro do contexto ali do exílio. Seja ali indicando que o exílio aconteceria, como lemos lá em Jeremias, foi a primeira parte que nós lemos, ali onde Deus anuncia o que haveria de acontecer, seja no momento ali que eles estão exiliados, alguns profetas, né, narram este acontecimento, e alguns profetas, que é o caso do Egeu, profeta Egeu, ele traz ali pós-exílio, né? Então o tema central ali dos profetas, eles trabalham ali no exílio, né? Pré-exílio, no exílio e pós-exílio. Nós temos aqui, irmãos, a história, né, do exílio é o povo, né, de Judá, que foram conquistados ali, Jerusalém queimada, o templo destruído, e o povo então vive ali durante 70 anos no cativeiro, ali levado pela Babilônia. Isso aí no ano de 605 a 587 a.C. E Ageu então é este profeta, né? O profeta é o mensageiro de Deus, o profeta é aquele que traz a palavra de Deus. E Deus, né, nunca deixa o seu povo a sós. O que nós podemos já ver através de todos os profetas é que Deus é este que usa a sua graça, misericórdia, justiça
mas é aquele que está sempre falando com o povo, o que o povo deve fazer. É aquele que não nos deixa à mercê, sem direção, sem rumo. E novamente aqui Ageu, ele mostra o caminho, né? Ele é usado por Deus, é a mensagem, né? Ali o mensageiro de Deus, o profeta, que vai então mostrar ao povo, né? Esses mais ou menos, uns historiadores falam 50 mil que vieram inicialmente, né? Ali após o decreto do rei Dário. Nós temos ali então este povo que vivia no cativeiro. Eles então são autorizados ali pelo decreto a voltar ali à sua terra. E ali então eles começam a reconstruir o templo. E nós podemos ver ali que esse templo é interrompido pelos vizinhos ali que se incomodam pela reconstrução do templo, narrado também em outros profetas. E o nosso principal foco aqui então será a partir, né, dessa acomodação do povo, aonde Deus tinha o chamado, Deus tinha dado graça para eles retornarem, Deus tinha estado com eles durante aquele tempo todo de aflição, de angústia, e aqui então o povo, né, não atenta para aquilo que o Senhor tinha o chamado. Então, neste primeiro momento, nós estamos com essa ideia inicial, né, do profeta Ageu, que traz esse primeiro chamado aqui através do capítulo 1, dentro desses 11 primeiros versículos. A ideia principal é de chamar o povo a voltar a obedecer ao Senhor. Nós podemos ter aqui, né, o chamado para reconstruir o templo. Essa é a ênfase deste primeiro capítulo, principalmente nesses primeiros versículos. Chamar o povo a reconstruir o templo. Nós podemos dizer aqui, irmãos, que analisando este primeiro momento desta mensagem, dessa exortação, nós podemos dizer que o povo ele tinha esquecido, ou podemos dizer que o povo tinha se adaptado àquela ideia de não estar obedecendo ao Senhor. É um povo que vinha de um tempo sofrido, nós podemos dizer aqui, né, o tempo de cativeiro. É um povo que, ao ser liberto, né, as coisas ali estavam difíceis, ainda na questão de estrutura de país, podemos dizer assim. É um povo que tinha já iniciado a construção do templo e tinha sido interrompido ali pelos vizinhos, ameaças de guerras. E deste tempo que eles tinham sido interrompidos até aqui, onde Ageu começa, que é em 520 a.C., tinham se passado ali 16 a 17 anos. Alguns historiadores trabalham nessa época. Então, eles voltaram, eles iniciaram a reconstrução do templo, depois eles pararam a reconstrução, e aqui é onde Ageu exorta o povo e traz essa mensagem, tinha se passado 17 anos. Então, a data que foi escrita o livro de Ageu é 520 a.C., né? Então, esta é uma data que marca ali o tempo onde o povo foi advertido para que reconstruísse o templo. E aí nós podemos ver depois, né, no final do capítulo, dos outros versículos, que o povo obedece. Mas entre as primeiras características, nós podemos dizer que Ageu conclamou o povo para que se arrependesse de sua negligência em reconstruir o templo. Se nós olharmos aqui, o versículo 1 diz assim: no segundo ano do rei Dário. Então ele mostra quem que era o rei, né? No 6º mês, no primeiro dia do mês. E aí traz: veio a palavra do Senhor. É algo que reforça a autoridade do profeta. O Ageu, né, profeta Ageu, não falava em nome de si mesmo ou de uma ideia que ele entendia ser correta. Mas aqui os profetas, eles trazem a mensagem de Deus, o que Deus queria, o que era para fazer. Isso é bem explícito aqui neste primeiro capítulo, neste primeiro versículo. E por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel. Aqui nós podemos ver algumas primeiras características. Quem que Ageu chama primeiramente para obedecer ao Senhor? A liderança. Quem que era aqui? Zorobabel, era o governador de Judá.
né? E depois nós vamos ver que ele fala também a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Nessa primeira ideia, meus irmãos, nós temos que ver que sempre há responsabilidade. Vamos ver que o povo obedeceu, mas ele chama primeiro a liderança, aqueles que estariam à frente, aquele que deveria estar ali incentivando o povo e estar criando meios, métodos para que o povo estivesse obedecendo. A palavra vai primeiro para eles. Então a liderança é sempre responsável, de uma maneira direta, por aquilo que o povo faz ou deixa de fazer. O povo não estava obedecendo e a liderança não estava tomando atitudes, podemos dizer assim, não estava despertando, não estava conclamando e não estava obedecendo também. Então, a primeira vez aqui que Ageu já traz esse enunciado, ele traz essa palavra para os líderes, o governador e o sumo sacerdote. Então, ele diz aqui para eles, assim fala o Senhor dos Exércitos. Isso nos traz, irmãos, a questão dos líderes, e seja aí em todos os aspectos, né? Nós temos aqui os líderes da igreja, mas podemos entender que nós, todos crentes em Cristo, no nosso local, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós somos responsáveis por fazer a vontade de Deus. No modo aqui específico, né? Neste tempo, nesta data, Ageu aqui, o profeta escreve específico ali para o sacerdote, para ali o sumo sacerdote, e abrange o povo, que nós vamos ver a partir do versículo 2. Mas a implicação que nós já trazemos nesse paralelo do que é escrito aqui, do que nós podemos praticar nos nossos dia a dia, são aquilo que nós devemos estar atento, a nossa responsabilidade, como líderes de igrejas, como servos do Senhor. O Senhor chama para obedecer, o Senhor nos chama para despertar para esse chamado, para aquilo que Ele tinha determinado que nós podamos fazer. Então, Ele chama os líderes e que através desses líderes, esses líderes incentivem e chama também o povo. Então, aqui há várias responsabilidades, responsabilidades do líder, e a responsabilidade do povo. E aí o versículo 2 caminha. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Se nós podemos parar aqui, irmãos, nesses primeiros versículos, o principal dificuldade, a principal problema aqui nesses primeiros versículos, ele traz 2 pontos, né? Podemos dizer o subtópico, que é a liturgia do povo. O que significa isso? O povo estava totalmente parado. O povo não caminhava. Se nós podemos olhar aqui no contexto espiritual, letargia espiritual é um estado de indiferença, comodismo e inércia em relação ao sentido da fé. O que é isso? Quer dizer é que eles não estavam nem fazendo para mais nem para menos. Estavam totalmente parados naquela situação, naquele tempo. Podemos dizer que eles não estavam tomando nem atitudes para mais, e nem também fazendo, podemos dizer assim, algo errado para mais. Mas o simples fato de estar parados, inertes, sem fazer nenhuma atitude, este era o principal problema. Porque o Senhor os havia ali ensinado, os guiado para que o templo fosse reconstruído. Não porque o templo era aquilo que deveria ser o principal, mas o templo ali simbolizava a obediência ao Senhor. Assim como nós vamos ver hoje, a questão do nosso paralelo, da nossa realidade o que importa aqui é o obedecer. O que estava aqui por trás dessa advertência do profeta Ageu e da mensagem do Senhor é que o povo estava desobediente. O povo não estava fazendo aquilo que deveria ser feito, da forma como deveria ser feito. Podemos ver aqui que, se falássemos de um estado físico, seria então uma lentidão, um desinteresse, um cansaço. Então o povo estava completamente parado. O povo não estava fazendo o que deveria ser feito. E isso ele vem aqui explicando aqui, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada.
Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? O povo entendia que não precisava reconstruir o templo naquele momento. O povo entendia que poderia ficar cuidando ali dos seus afazeres e que não haveria problema nenhum em não obedecer ao Senhor. E aqui nós temos então essa advertência clara dizendo: é preciso a todo tempo obedecer ao Senhor. O Senhor nos ensina, nos adverte a caminhar, e aqui o caminhar era reconstruir o templo, e o povo achava que não, eu faço a hora que eu bem entender, ou eu faço a hora que eu achar que devo fazer melhor. O problema aqui, acima de tudo, nessa liturgia espiritual, era a questão de que o povo estava procurando fazer aquilo que agradava a ele primeiro, aquilo que era interesse deles, e não aquilo que era o que o Senhor tinha colocado como principal. Então, Ageu, esse profeta, essa mensagem bíblica, ela é direta para um despertamento, dizendo: nós não podemos fazer o que queremos das nossas vidas, nós devemos fazer aquilo que Deus nos ordenou. E neste caso, neste século 520 antes de Cristo, a ordem era reconstruir o templo. Para quê? Para o local onde o povo pudesse adorar, um local onde o povo pudesse ali reanimar-se, fortalecer-se no Senhor. Se nós usarmos a mesma situação para hoje, o que o Senhor nos chama a fazer hoje? A servir. O pastor falou a questão do tempo, como nós administramos o nosso tempo, mas não seria somente o tempo, mas como nós estamos obedecendo ao Senhor hoje. O que o Senhor nos manda fazer? Como nós, aqui já em pleno século 21, ano de 2025, tanto tempo se passou, e o profeta escreve para aquele povo, para aquela época, mas as aplicações se vão no decorrer do tempo. E nós temos aqui a mesma ideia, o mesmo princípio de que temos obedecido também ao Senhor? Ou também, muitas vezes, somos indiferentes para aquilo que Ele mandou fazer? Muitas vezes achamos que podemos falar para o Senhor esperar. Muitas vezes podemos achar que somos donos da nossa própria vida e podemos dizer uma linguagem popular: Senhor, eu sei o que eu faço. O Senhor não tem nada a ver com a minha vida, Porque às vezes nós não falamos isso, essa fala parece tão agressiva, mas o que mostra aqui no profeta e nas escrituras é que não fazer nada e que mesmo não falar isso, mas o fato de não obedecer, é isso que nós estamos dizendo. O Senhor não sabe, eu cuido da minha vida. Eu faço a hora que eu quiser. Se eu quiser reconstruir o templo agora, eu reconstruo. Se eu não quiser, eu não reconstruo. E era essa a situação do povo. O povo estava totalmente indiferente para com o Senhor. O povo aqui estava totalmente sem perceber a gravidade deste erro. E por isso os profetas, eles nessa época, de momentos aqui de antecedência, de momentos do exílio e pós-exílios, eles sempre advertem ao povo para olharem para Cristo, para olharem para que eles não estavam sozinhos e que eles não eram donos da sua própria vida. O que nós temos hoje em pleno século 21 é uma ideia também de que nós somos donos da nossa própria vida, que nós fazemos o que bem entender e que Deus, Ele nos ajuda em alguns momentos, Quando nós precisamos, nós vamos lá e Ele nos acode, mas que nós podemos conduzir a nossa vida sozinho. E aqui as Escrituras, e nesse profeta Ageu, ele nos mostra que não, que Deus nos adverte como advertiu ali aquele povo e despertou aquele povo. Ele também desperta para pensem, obedeçam. Não é no tempo nosso, não é da maneira como nós queremos, não é do nosso jeito, é do jeito como Deus determinou, é do jeito como Deus ensinou, é do jeito como Ele instruiu. E aí vem a palavra dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas? O que isso quer dizer? Quer dizer que o povo estava preocupado com a sua vida, estava
totalmente alheio àquilo que é mais importante. E aqui muitos, utilizam e fazem uma referência a essa mensagem, a contribuir, a trazer, ofertas, a questão de sustento à casa do Senhor. Mas nós podemos dizer aqui que o foco principal, podemos dizer que não seria a questão do sustento ou da questão de que o Senhor precisava dos recursos daquelas pessoas, mas o Senhor requer obediência. O principal aqui é o fato de que eles estavam desobedecendo a Deus. E aqui eles colocavam a vida deles, a história deles, a casa deles, em primeiro lugar. E Cristo, ao templo, ficava esperando. Então eles estavam ali, segundo as Escrituras, trazendo ali próprios bens para suas casas, sim, tem essa referência, e deixando a casa de Deus sem ser construída. Então, eles estavam atentos, podemos dizer, aos seus problemas e indiferentes àquilo que era o principal. E nós podemos, sempre trazer este ensinamento de que traz aqui o profeta. Qual tem sido a nossa preferência? Qual tem sido a nossa principal preocupação? Seria com a minha própria vida, com o meu bem-estar, com o que eu quero, com o que eu penso? Hoje nós temos uma realidade que o que importa é se sentir bem. O que importa é como você está. A sociedade hoje, a cultura brasileira, a cultura do mundo, podemos dizer, é eu em primeiro lugar. As outras coisas vêm depois. E muitas vezes nós, como servos do Senhor, também somos levados, porque estamos no meio dessa cultura, somos falhos, pecadores, e levados a achar também que podemos construir as nossas coisas, fazer os nossos afazeres, pensar nos nossos sonhos, eu quero fazer isso, isso, isso. Não que seja errado ter sonhos, não que não devemos seguir, mas o que importa aqui, o que está colocando aqui nesses primeiros 4 versículos, nesse problema, é que nada que nós iremos fazer, se Cristo não for o principal, se Cristo não estiver à frente de todas as coisas, se nós não estivermos obedecendo ao modo como Ele quer, ao jeito que Ele requer das nossas vidas, de nada adianta. Vocês, eu, podemos ficar aí construindo, ficarmos passando esse tempo aqui, mas o que nos orienta aqui, as palavras aqui, nada disso adianta, se nós não obedecemos ao Senhor, se nós não andarmos nos seus caminhos. E ele fala aqui a partir do versículo 5, ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Ele utiliza essa palavra aqui 2 vezes, aqui, considerai. No versículo mais à frente ele vai repetir. O que o Senhor aqui, então, ele fala, olha só para a vida de vocês. Olha o que aconteceu há um tempo atrás. Olha como eu os avisei que vocês teriam sofrimento, vocês teriam tribulações. Olha como era a vida antes deste momento, onde vocês estavam nas suas casas, nos seus lares. Como eu avisei que era para obedecer, para seguir. Considerai olha só, tudo que já aconteceu. Se nós olharmos então para a nossa vida, muitas vezes nós podemos, olha só o nosso passado. Quantas vezes o Senhor mandou a gente ir para um caminho e nós fomos para outro? Pensa no que deu. Como foram as nossas escolhas sem estar Cristo à frente? Como foram as nossas escolhas desobedecendo ao Senhor? Como foi a nossa vida? O que deu errado? Olha o que ele fala aqui, considerai. Então veja já tudo o que já aconteceu, veja a sua história. Confie no Senhor, atente no Senhor, veja que sem o Senhor não há caminho seguro. Sem o Senhor não pode ser uma vida feliz, uma vida que se descansa e que se apega realmente aos ensinamentos do Senhor. Nós podemos ver aqui, irmãos, então, essa questão de que as nossas escolhas, o que nós já fizemos, ela deve ser importante para nós pensarmos no presente.
O passado é sempre importante. Analisarmos toda a nossa história, tudo aquilo que já fizemos, erros e acertos. Então aqui o Senhor chama eles, né? Podemos dizer aqui o Senhor, ele traz esse ensinamento, e o profeta aqui ele traz do modo que o povo pense. Não é aquela coisa mecânica, vocês vão fazer isso porque é assim, assim, no sentido de que o Senhor instrui aqui. Quando falamos aqui, o profeta, ele dá ensinamentos claros de onde foi o erro, do que vocês estão errando, o que vocês estão fazendo e o que vocês devem fazer. Vejam que a palavra aqui ela não deixa dúvida do que está acontecendo. Ela não deixa dúvida do que eles deveriam fazer. Não há aqui que seria uma alegação de que o povo estava perdido por falta de ensinamento. O povo estava aqui perdido porque estava desobedecendo ao Senhor. E aqui o Senhor vem então e, com a sua misericórdia, graça, ele então novamente relembra o povo, instrui o povo. E aí diz: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito, recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquital furado. Podemos dizer assim que o Senhor então mostra aqui a sua soberania sobre todas as coisas. Ao também pensar a respeito do passado, ele mostra: olha só, vocês estão lutando, não estão conseguindo nada. Até onde vocês vão lutar em desobedecer a Cristo? Podemos dizer aqui que essas seriam então a orientação, as palavras aqui do profeta Ageu, instruídas pelo Senhor. Até quando vocês vão desobedecer e achar que podem viver a vida do jeito que vocês quiserem? E aqui mostra nesses textos, nesses versículos, irmãos, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Se Deus não quiser que chova, não irá chover. Se Deus não nos der o alimento, nós não teremos. Se Deus não nos desse a vida aqui agora, nós não teríamos. O que mostra aqui, irmãos, é que, indiferente daquilo que o povo pensava, ou do que nós às vezes pensamos, Deus é soberano sobre todas as coisas. Ele não precisa que nós, acreditemos nele, porque nós, sem nós, ele não é soberano. O fato aqui é de que Deus mostra que nós é que precisamos de Cristo. Nós é que precisamos de Deus. Nós é que não somos nada sem Deus. E muitas vezes hoje na nossa sociedade nós queremos encaixar Deus nos nossos planos, como já disse no início. E aqui novamente, através desse relato de que as coisas davam mal, ele traz a reflexão de que estão dando mal, as coisas não estão indo bem, porque vocês não estão atentos, estão parados, não estão fazendo o que deveria fazer, estão preocupando com as suas próprias escolhas, com a sua própria vida. E aí sim, aqui não quer dizer, e essa passagem quer dizer que o povo estava desobediente, mas não quer dizer que todas as nossas situações de aflições seja por causa disso. Mas o que nós podemos entender é que nessa passagem, neste momento que Ageu falava ali aquele povo, o motivo das coisas darem errada era sim a desobediência. E aí nós podemos ver às vezes nas nossas escolhas. Se fazemos escolhas erradas, às vezes somos negligentes em A, B e C coisas, e nós podemos ver que dá tudo errado. A gente tenta uma coisa, dá errado. A gente faz outra, dá errado. E aqui, nesse momento, e aqui, nessa passagem, o Senhor chama aqui o povo a pensar: vocês estão fazendo isso e está dando errado. É porque vocês estão pecando. Vocês estão desobedientes. Então, isso quer dizer, irmãos, sempre nós temos que olhar para as nossas vidas e refletirmos se estamos obedecendo a Cristo ou não. Porque todos esses fatos aqui, às vezes, são ensinamentos de Cristo, que chamavam o povo aqui para retornar, para obedecer. Caminhando, irmãos, para nós seguirmos aqui até o versículo 11, diz assim o versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Como eu já adiantei, ele novamente fala: considerai o vosso passado.
Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Ele usa o considerai o vosso passado no versículo anterior para relembrar que as coisas não estavam bem. E ele realmente agora reafirma, considerai o vosso passado quando vocês obedeceram. E obedeçam, porque as coisas serão melhores. Considerai o vosso passado e obedeçam. Façam aquilo que eu estou ordenando, eu estou oferecendo a vocês. E aqui o povo então deveria ir buscar o material e voltar a construir o templo. E aí diz assim, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor requer isso para quê? Para a sua glória. Nós às vezes somos aqueles, às vezes duros, né? Coração duro através do pecado, mas o Senhor criou todas as coisas, o Senhor nos criou para a sua glória. Nós que distraímos deste mundo, né? Alegrias, passeios, tantas outras coisas, não que isso seja errado, mas o fundamento aqui é que Deus criou todas as coisas, e Deus nos criou para a sua glória, para nós adorá-lo, para nós glorificá-lo, para nós estarmos diante dele, para nós obedecê-lo. E claro, o pecado nos distanciou disso. E aí tantas vezes nós nos distraímos no mundo, nós distraímos com as nossas coisas. E aí nós esquecemos de Deus e fazemos o que nós achamos que é importante. E aqui Deus, né, através do profeta, relembra o povo, olha o que é importante. Eu governo sobre todas as coisas. Eu criei todas as coisas. Sem mim vocês podem plantar e não vai nascer. Sem mim vocês podem ganhar rios de dinheiro, mas não vai prosperar. Sem mim vocês não têm vida que seja frutífera. E aí o Senhor, obedeçam. Façam o que eu estou ordenando. Não para vocês terem essas coisas, mas para eu, Cristo, ser glorificado. E através disso, que é o fim principal do homem, glorificar a Cristo, assim nós possamos obedecê-lo. E claro, obedecendo, o Senhor estará ali trazendo os benefícios dessa obediência. E nós podemos caminhar. O versículo 9 diz assim, esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu como assopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa de sua própria casa. Ele repete. Ele então já começou a falar nos primeiros versículos, e aqui ele repete, dizendo ao povo, por que deste sofrimento? Por que tudo está dando errado? Porque vocês não estão obedecendo. Porque vocês não estão fazendo aquilo que ordenei. Por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. E aí o versículo 11 termina, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho nas mãos. Esse versículo 11, irmão, ele termina reafirmando para o povo e para nós hoje a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele fala aqui sobre várias coisas, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e aí ele termina sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. O que o Senhor então orienta aqui o povo e chama o povo, e nós podemos trazer essa aplicação para hoje, nesse livro de Ageu, que vamos estar estudando mais profundamente aí, depois para o trabalho da UPH e para a nossa própria edificação. Mas uma introdução nessa noite é dizer, Ageu, o profeta, ele escreve este livro porque o Senhor o mandou, a mensagem de Cristo, aquilo que Cristo, né, que Jesus estaria ali trazendo para aquele povo, porque o Senhor os amava. Porque o Senhor é este Senhor misericordioso, grandioso. Mas o Senhor mostra aqui que ele não é compassivo, ele não deixa o seu povo seguir os seus próprios caminhos. O que isso quer dizer? O Senhor não se agrada do pecado. O Senhor não se agrada da indiferença. Às vezes não fazemos para mais, mas não fazemos para menos. Mas somos indiferentes. E o Senhor deixa bem claro nessa primeira parte deste profeta. Ele não se agrada da indiferença. Porque a indiferença
é dizer que nós próprios trazemos as nossas próprias escolhas. A indiferença é não obedecer. Aqui neste primeiro tempo, podemos dizer, desta primeira mensagem aqui, dessa exposição de Ageu, o que nós devemos deixar claro, entendemos bem, é que o Senhor requer de nós obediência. Que às vezes nós podemos ter as nossas justificativas, às vezes nós achamos que podemos ter desculpas, mas o Senhor aqui não deixa aberto espaços para desculpa, para as nossas explicações. Se nós olharmos o povo, ele tinha algumas razões para não obedecer. A crise, se nós olharmos naquela época, questão econômica era grande, o povo voltava do exílio, haviam várias guerras. Se nós olharmos, é errado cuidarmos da nossa casa, da nossa vida? Não. Se nós olharmos aqui, o que seria aqui que é o principal fato? É de que tudo que nós devemos fazer, que é certo, cuidar das nossas casas, as nossas justificativas, elas têm que estar de acordo com a vontade de Deus. Se o Senhor nos instrui, se o Senhor falou, obedeçamos. O que nós tenhamos aqui é o principal, que é o obedecer a Cristo acima de qualquer coisa. Que nós entendamos aqui a soberania de Deus sobre todas as coisas. Que nós não somos donos da nossa própria vida. Que nós, às vezes, podemos dizer aqui, não vou me aprofundar por causa do tempo, já estou encerrando, mas o povo aqui, eles também tinham uma interpretação errada de quando deveriam construir o templo. Muitos achavam que o templo deveria ser construído depois, muitos achavam que o templo seria construído por próprio Jesus Cristo, olhando ali alguns profetas antigos. Mas nós podemos dizer e reafirmar aqui, as nossas interpretações erradas, aquilo que às vezes também nós achamos, não são justificativas para não obedecermos ao Senhor. Por isso devemos ter sempre muito cuidado para analisarmos as Escrituras, para olharmos aquilo que o Senhor requer de nós. E aqui o Senhor requeria deste povo que voltava do exílio, reconstrua o templo, porque o templo é o lugar da minha adoração. Porque o templo é aquilo que eu quero para vocês, para que eu seja glorificado Cristo. E o povo, de uma maneira clara, explícita, estava fazendo tudo, menos obedecendo a Cristo, obedecendo e reconstruindo o templo. Nós vamos ver que no versículo 12 em diante, o povo obedece, o povo atente. E nós podemos dizer então também nessa reflexão, nessa noite, que o Senhor também nos ajude a obedecer ao Senhor. Muitas vezes temos dúvidas do caminho a seguir, de como a seguir e do que a fazer, mas nós temos certeza que o Senhor é este que nos encaminha, nos endireita. O Senhor é este soberano que sabe o que é o melhor para a nossa vida, para a nossa história. O Senhor é este que continua controlando todas as coisas. E o simples fato, podemos dizer simples, mas o fato de estarmos vivos, quer dizer que Deus ainda tem algo para nós. Ele ainda nos encaminha. O fato de podermos abrir as nossas Escrituras e abrir em Ageu, em diversos outros textos bíblicos, nos mostra que Deus ainda nos chama a arrependimento. Que Deus ainda nos chama a acertar, no sentido, a procurar, a obedecer ao Senhor. Deus aqui a todo tempo Ele usa a sua graça, a sua misericórdia, instruindo e não nos deixando à mercê deste mundo, que se formos pelas ideias seculares, segue o seu próprio caminho, segue os pensadores, filósofos, segue a teoria de que o que importa é a nossa satisfação. Mas o Senhor nos mostra aqui que o que importa, o que é verdadeiramente importante, e aquilo que vai sustentar a nossa passagem neste mundo é a obediência ao Senhor. O construir o templo aqui, podemos dizer, é o templo de hoje. Talvez não seja o legalismo de ir à igreja, de estar na igreja, mas a graça de entender o quanto precisamos de Cristo. E através disso, sim, nós participamos do culto, nós adoramos ao Senhor, mas nós temos uma vida de segunda a segunda, que luta contra o pecado, que luta contra o nosso coração corrupto, que luta contra a nossa mente,
que luta contra aquilo que do nosso coração acha que é mais importante. E aqui nos mostra que dia a dia precisamos obedecer e colocar o Senhor em primeiro lugar. Dia a dia a mensagem aqui do profeta é chamar o povo a obedecer. E aqui, como iniciamos neste versículo, traz a responsabilidade da liderança, que será cobrada por negligenciar tantas vezes o ensinamento deste povo, o despertamento deste povo. E o povo também foi cobrado. Então o Senhor aqui nos deixa claro que ninguém ficará impune por não atender, por não ouvir. Mas ao mesmo tempo ninguém, podemos dizer, como dizem Romanos, indesculpáveis pela ação e pela justiça de Deus, porque Ele nos orienta a todo tempo, Ele nos ensina a todo tempo. Ele deixa as coisas visíveis e Ele nos instrui de uma maneira que nós não saiamos daqui perdidos, mas saiamos daqui pensando o que fazer, como errado, como obedecer, como seguir. Essa é a mensagem aqui do profeta Ageu. Esse é o início dessa mensagem, né? Que traz essas implicações e este relato histórico, mas que ao mesmo tempo implicações para a nossa vida hoje e para a vida lá daquele povo, 520 a.C. E um povo que ali que tinha a sua história, o seu sofrimento, mas que estava inerte, estava sem obedecer, estava sem atentar para aquilo que o Senhor tinha falado. E o profeta aqui, mensageiro de Deus, ele então alerta o povo, ele instrui o povo e ele chama o povo ao arrependimento. E as escrituras presentes até hoje, elas nos conduzem a isso também. A sempre lermos e aprofundarmos em toda ela para seguirmos frente e obedecermos a Cristo. Entendemos que o nosso objetivo de vida, que o nosso viver aqui é passageiro e que algum tempo, em algum momento, todos nós estaremos diante deste Criador, do Deus soberano, do Deus que fez todas as coisas e do Deus que requer de nós isso. E é isso que o Senhor nos chama e nos corrige, para que nós possamos, pela graça, estarmos a cada dia mais melhorando, aperfeiçoando e buscando obedecer ao Senhor. Porque esse é o sentido da vida. Aqui Ageu, o profeta, ele nos mostra qual o sentido da vida. É obedecer a Deus. E depois disso, todas as outras coisas serão acrescentadas, né? Como diz em Mateus. Mas o objetivo da nossa vida é obedecer a Cristo. Isso é o mais importante. Obedecer. Sabemos que não é fácil, mas sabemos que o Senhor é este que nos sustenta, não por nós, mas para a sua glória, para o seu louvor. Amém, irmãos? Alguma pergunta, alguma questão?